Olá, graças e paz, sou o pastor Adelton Cruz e gostaria de meditar uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. O título na minha Bíblia, Zaqueu, o publicano. O único que narra sobre o encontro de Jesus e Zaqueu foi o evangelista Lucas. Os outros evangelhos não irão constar essa passagem. Mas o que chama a minha atenção, se nós olharmos aqui em Lucas 18, a partir do versículo 35, Jesus havia curado ali um cego chamado Bartimeu. Bartimeu significa filho da honra. Bartimeu havia se tornado um cego e um mendigo. O inimigo havia roubado a sua honra. Naquela época, o nome estava ligado ao caráter da pessoa. Da mesma forma que Zaqueu significa puro, limpo, mas Zaqueu era um publicano. Os publicanos naquela época eram os homens, os judeus que trabalhavam para os romanos na função de cobrar impostos dos judeus. Então eles eram muito mal vistos pelos seus compatriotas, eram considerados pecadores e proibidos de frequentar o templo. Jesus estava subindo para Jerusalém. Poucos dias depois ele seria crucificado e morto. Zaqueu estava em Jericó. Jesus iria passar por Jericó. Então ele vai fazer, o evangelista Lucas vai deixar relatado aqui o encontro de Jesus com Bartimeu e agora o encontro de Jesus com Zaqueu. Duas pessoas que estavam no extremo. Bartimeu, um mendigo. Zaqueu, um rico. Líder ali, chefe ali dos publicanos. Mas o Senhor não faz acepção de pessoa. Para Ele pouco importa a cor da pele ou a condição social. Jesus morreu para salvar todas as pessoas. E Zaqueu tinha um desejo de conhecer o Senhor. Jesus era conhecido por toda aquela região, havia feito muitos milagres e muitas curas. E Zaqueu sentiu desejo. Ele não perdeu a oportunidade. E nós também não podemos perder a nossa oportunidade. Temos que entregar a nossa vida para o Senhor. Fala, Jesus, vem reinar no meu coração. Vem ser Senhor da minha vida. E nós vemos aqui então, no versículo 3, gostaria de meditar 7 lições que eu aprendo aqui. Se você não se inscreveu no canal ainda, seria um prazer ter você conosco. Curta, compartilhe. Uma mensagem uma segunda e uma quinta vai edificar a sua vida. Uma pregação. A palavra de Deus, um alimento para nossas almas. Então nós vemos aqui a primeira lição que eu aprendo com Zaqueu, é que Zaqueu havia duas barreiras que o impedia de ver Jesus. A primeira, havia uma grande multidão. Por onde Jesus ia, multidões de pessoas acompanhavam. E a segunda, esse homem era de baixa estatura. Mas isso não o impediu de ver Jesus, de ter um encontro com o Senhor. Ele rompeu as barreiras. Nós precisamos romper as barreiras. Eu não sei o que está te impedindo de ter encontro com o Senhor. Não sei quais são as barreiras que estão atrapalhando você de ter comunhão com o Senhor. Mas as barreiras precisam ser rompidas. É preciso ter um esforço da nossa parte. Zaqueu vai subir numa figueira brava. Ele estava disposto a pagar o preço. E hoje, nas nossas vidas, às vezes, se nós não formos disciplinados e não nos esforçarmos para romper essas barreiras, nós vamos ficar assistindo televisão o tempo inteiro, ou vamos ficar no celular o tempo inteiro, ou vamos ficar em qualquer diversão secular. Mas nós precisamos tirar um tempo de qualidade para orarmos, meditarmos na palavra, falarmos com o Senhor, ter um encontro com Jesus, assim como Zaqueu fez. Rompeu a barreira. No versículo 4, vai dizer que Zaqueu ele sabia por onde Jesus iria passar. Ele sabia onde ele ia encontrar Jesus. E o que eu aprendo aqui? Nós também sabemos onde nós vamos encontrar Jesus. Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Quando as pessoas se reúnem na igreja com o propósito de adorar o Senhor, Jesus se faz presente. Então nós temos que procurar Jesus nas reuniões da igreja. Nós temos que... Jesus também falou, vai para o seu quarto, feche sua porta e
ora ao Pai, conversa com o Pai em secreto. Nós também podemos encontrar Jesus nos nossos momentos de oração, de meditação na palavra. Nós temos que meditar na palavra, deixar a palavra simplesmente aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91 ou qualquer outra parte. Isso não faz diferença. A diferença faz sim quando nós meditamos na palavra, lemos, procuramos entender. Não adianta ficar querendo ler a Bíblia inteira, correndo para falar, eu li a Bíblia. Não, temos que ler, procurar entender o que está escrito ali e aplicar isso, viver isso, deixar a palavra entrar no nosso coração e mudar o nosso ser. Então, a primeira lição é romper as barreiras. A segunda, procurar Jesus no lugar certo. E a terceira lição que eu vejo aqui. Zaqueu, ele subiu numa figueira brava. Está aqui no versículo 4. Correndo adiante, subiu numa figueira brava. Era uma árvore comum ali que tinha na região ali de Jericó. E o que projetou Zaqueu, o que fez com que Zaqueu fosse visto, enxergado por Jesus, foi uma árvore comum, foi algo comum ali. Às vezes nós pensamos que para nós sermos visto ou ser enxergado ou para alguma coisa acontecer na nossa vida, nós temos que fazer muitas coisas, mas são coisas simples às vezes que abrem portas. São coisas simples às vezes que faz com que a bênção chegue na nossa vida. Nós vemos, por exemplo, Davi. Davi, quando jovem, era um pastor de ovelha. E também tinha a missão de tocar, tangir a sua harpa ali, quando Saul ficava endemoniado. E era uma missão em lugares diferentes. Mas mesmo assim, o seu pai, Jessé, falou para Davi assim, olha Davi, leva esses mantimentos para os seus irmãos que estão na guerra. Davi era o 8º filho. 3 estavam na guerra acompanhando o rei Saul. Havia mais 4 ali. Davi podia falar para o pai dele, ô pai, eu já estou cheio de missão, já tenho que cuidar das ovelhas, eu tenho que viajar, tangir a harpa, fazer tantas coisas. Pede para os outros 4 irmãos meus aí. Mas Davi, ele se prontificou em agradar e obedecer ao seu pai. E foi justamente essa atitude simples que o projetou, e ali ele ouviu aquele gigante desafiando o exército de Deus, e isso o colocou em cena. E as bênçãos começaram a fluir na vida de Davi. Não são coisas grandes, mas coisas pequenas, às vezes, que abrem as portas. Nós vemos, por exemplo, uma porta aberta com uma pequena tramela, ou um grande navio, um leme ali, muda a direção de um navio enorme. Coisas pequenas, pequenas atitudes, grandes consequências. E nós vemos também, ele queria ver Jesus, mas Jesus o viu primeiro. Jesus falou assim, nós vamos ver isso no versículo 5. Jesus falou assim, Zaqueu. Jesus conhecia Zaqueu. Jesus viu Zaqueu. O que eu aprendo aqui? O Senhor nos vê e nos conhece. Ele sabe o nosso nome e sabe onde nós estamos. Quem sabe você pode pensar assim, ninguém me vê, ninguém sabe o que eu estou fazendo, o homem não me vê, não me enxerga. Não importa. Quem vai te galardoar, quem vai abrir as portas para você, quem vai entregar a bênção para você é Deus. Somente Deus tem céu para nos dar. Somente Ele tem galardão para nos dar. O importante é que Ele nos vê. E o Senhor viu Zaqueu ali. Quem sabe aquela multidão não enxergou Zaqueu ali, mas Jesus viu. E o Senhor falou para ele, olha, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. O Senhor tinha pressa em salvar, em mudar a vida de Zaqueu. O Senhor tem pressa em mudar a sua vida, em salvar a sua vida, em restaurar, em restituir. Como eu disse para Timeu, o Senhor abriu os olhos deles físicos. Mas Zaqueu, Deus queria abrir os olhos deles espiritual, restaurar a visão espiritual dele. E o Senhor tinha pressa para isso. E outra lição que eu aprendo aqui, são tantas lições que a gente aprende aqui. Ele havia subido naquela figueira brava com o intuito de ver o Senhor. Mas o Senhor fala para ele, desce depressa. Às vezes nós pensamos que nós temos que crescer e ter títulos e fazer isso e fazer aquilo. Mas nós precisamos descer.
Parar e descer aos pés do Senhor em oração, buscar a vontade do Senhor, buscar a direção do Senhor, buscar ter um encontro com o Senhor, descer do orgulho, descer de tantas coisas e nos humilharmos na presença do Senhor, porque Ele é o nosso galardoador, nossa bênção vem das mãos dEle. Mas no versículo 7 nós vamos ver que as pessoas que quando viram Jesus falar para Zaqueu descer, que ia entrar na casa dele, começaram a murmurar, falar, vai entrar na casa de um pecador. Sempre terão pessoas que não vão se alegrar com as nossas bênçãos, sempre terão pessoas que vão nos apontar, que vão nos acusar, mas não importa. O importante é que o que Jesus pensava de Zaqueu. O importante era que Jesus queria abençoar. Era o tempo de Zaqueu. É o seu tempo. O importante é o que o Senhor pensa a seu respeito. Não fique triste ou chateado porque as pessoas te apontam ou te acusam. O importante é o que o Senhor pensa a seu respeito. E agora o Senhor vai para a casa de Zaqueu, entra na casa dele, conversa com ele, se relaciona com ele. Zaqueu queria só ver, mas Jesus não queria somente ver, Jesus queria entrar na casa, se relacionar com ele. O Senhor quer relacionar com você, entrar na sua casa, entrar no seu coração, mudar a sua vida. E agora no versículo 8, Zaqueu tem uma iniciativa de se levantar e disse, olha, se eu quero doar metade dos meus bens para os pobres, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que eu aprendo aqui? Que quando nós temos um encontro genuíno com o Senhor, é preciso ter sinal de mudança. Se eu era uma pessoa brigona ou mentirosa, se eu tive encontro com o Senhor, agora eu tenho que ser manso, tenho que ser humilde, eu tenho que viver a verdade, falar a verdade. Eu não posso servir o Senhor na igreja e quando eu sair da igreja continuar vivendo a mesma vida e sendo a mesma pessoa. Se eu aceitei Jesus, se eu tive encontro com o Senhor, se eu entreguei minha vida para o Senhor, é preciso haver mudança, é preciso haver fruto. E o Senhor falou para ele, hoje veio salvação para esse homem, porque ele também é filho de Abraão. Interessante que numa mesma cidade, ele abriu os olhos físicos, o outro ele abriu os olhos espiritual. E ele foi abençoado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida também. E como eu disse, se inscreva no canal. É um prazer ter você conosco.